Olá a todos, eu sou a professora Juliana Braga, da UFABC, sou líder do grupo de pesquisa ITERA e vou falar para vocês na aula de hoje sobre a aplicação do design de jogos educacionais acessíveis. Bom, contextualizando o assunto da aula, está dentro do escopo da Universidade Federal do ABC. A Universidade Federal do ABC, ela possui vários centros, 3 centros, né? Aquele que eu estou e que é o meu grupo de pesquisa está é o Centro de Matemática, Computação e Cognição. Nosso grupo de pesquisa ele atua no bacharelado em Ciência da Computação. Na ciência da computação existem várias áreas, uma delas é a interação humano-computador, que vai estudar a interação dos usuários, né, com os diversos sistemas computacionais. Dentro dessa linha, de IHC, existe uma sub-área que é acessibilidade, que é como que a gente faz para fornecer acesso das tecnologias, tá, para os diversos perfis de usuário, independente de como esse usuário é, independente do contexto em que ele está. Tá? Então, a aula de hoje ela vai versar em cima da computação, né? Então, vou comentar sobre design de jogos, mas dentro do design de jogos há um contexto computacional também. E aí, dentro da computação, o que significa acessibilidade? Né? Então, é permitir o acesso dos sistemas, pode ser aplicativo móvel, pode ser jogos, pode ser sistemas web, tá? Independente, é permitir esse acesso independente do tipo de usuário, da situação ou da ferramenta. Então, se esse usuário ele está, por exemplo, num local de difícil acesso da internet, né, a acessibilidade computacional precisa fornecer acesso à internet para essa pessoa. A mesma coisa, se eu tenho um aluno surdo, né, que precisa ter acesso aos sistemas computacionais da universidade, esse sistema precisa ser acessível a esse aluno. Então, uma forma de ser acessível é apresentar tradução em libras das telas, tá? Quando se fala em acessibilidade na computação, muita gente associa logo com pessoas com deficiência, mas não é somente esse escopo, né? Existe esse outro escopo do contexto que eu comentei com vocês agora, que é o local onde a pessoa vive, né? E também a questão da ferramenta, não só a situação do contexto da situação, do tipo de usuário, mas da ferramenta, do tipo de ferramenta, tá? E assim, você permitir acesso às ferramentas, ao contexto, né, dentro da computação, para os diferentes perfis de usuário, e especialmente na área de educação, que é o escopo dessa disciplina, né, há um potencial muito grande de inclusão educacional e social. Por exemplo, né, nós tivemos aí a pandemia em que os professores começaram a dar aula à distância. Essas aulas elas precisavam ser acessíveis, né? Acessíveis não somente a pessoas que não tinham computador, né, ou que não tinham internet, mas também a diferentes perfis de usuário. Quando você passa essa aula para aulas online, você pode colocar uma professora falando e você pode também colocar uma tradutora de Libras. E essa tradutora não precisa ser simultânea, né? Ela pode, essa aula que foi gravada, preparada e colocada em Libras, ela pode ser reaproveitada em contextos assíncronos, né? Não precisa ter uma tradução simultânea que é um grande problema. Também essa aula ela pode ser acessada, né, se ela for colocada de acordo com as normas de acessibilidade, ela pode ser disponibilizada para que uma pessoa com deficiência visual possa escutar essa aula através do leitor de tela, né? E imagina só o potencial disso. Aí a pessoa não precisa, um cadeirante não vai precisar de sair de casa, certo? A pessoa com deficiência visual, que às vezes tem uma deficiência de locomoção, por causa do problema da visão, ela também pode assistir essa aula de casa, né? Os surdos, eles podem ter a tradução de Libras assincronamente.
sem necessidade de um tradutor ali naquele momento. Então, existe um grande potencial dentro do escopo de educação, para além do escopo de jogos, da gente promover o acesso, né, computacional aos diversos perfis do usuário. Bom, esse potencial, então, ajuda muito nessa inclusão, mas os desafios são muito grandes. Então, a gente fez alguns estudos, né, de quais seriam esses desafios. Eu vou mostrar um deles para vocês terem uma ideia de quais são os desafios que enfrentados nessa área de acessibilidade. Bom, então, apesar de muitas ferramentas e o potencial muito grande, né, da computação, as ferramentas que têm sido produzidas, elas não, no final, elas não pensam nos diversos perfis de usuário, né? Então, a maioria delas não possui um feedback sonoro que ajuda pessoas com deficiência, né? A maioria delas não possui tradução para Libras, que ajudaria os surdos, tá? Existe uma sobreposição de telas dessas ferramentas que ela dificulta a utilização de um deficiente visual que precisa do teclado para poder acessar essas telas, tá? O pop-up é algo que aparece muito, né? Tanto nos dispositivos móveis como aplicações web e até em jogos digitais, mas esse pop-up é um recurso muito comum, mas que atrapalha pessoas que precisam de acessibilidade, tá? Para poder usufruir desses sistemas, tá? Então, no geral, o que acontece é a gente tem muitas possibilidades, muitos sistemas, muitos aplicativos que podem funcionar como tecnologias assistivas, ou seja, tecnologias que auxiliam as pessoas com deficiência, que ajudam na inclusão social, na inclusão educacional, mas esses aplicativos não pensam, né, nesses diferentes perfis de usuário. Então, nessa aula, eu vou mostrar algumas diretrizes, né, do que deve ser feito em termos de design, né, o design é o projeto de uma ferramenta, de um jogo, que pode ajudar, né, a produzir jogos para todos, pensando na maioria dos usuários, tá bom? No maior número possível de usuários. Bom, e aí entra um conceito chamado design universal, que é você projetar, tá? No caso, um objeto, né? Nesse nosso caso, o objeto que eu estou falando é um jogo, né? Mas poderia ser uma cadeira, poderia ser um aplicativo móvel, poderia ser uma casa. É quando você projeta um produto, né, pensando no acesso ao maior número de pessoas possíveis. Quando você pensa assim, você projeta esse produto, tá, sob a perspectiva do design universal, tá, do desenho universal. Esse é o conceito de desenho universal. Só que para você projetar algo para a maioria dos usuários, você precisa pensar em projetar algo acessível, né? Então, a acessibilidade e o desenho universal, elas estão muito conectadas. Pensando em jogos, né? Vou dar um exemplo para tentar ficar mais claro esse conceito de acessibilidade e de desenho universal. Esse jogo, existe um jogo chamado Breu, tá? Ele é um jogo premiado, ele é um audiojogo, ou seja, ele não tem imagens, tá? Toda a jogabilidade dele é feita através de som, tá? E ele é preto e branco. Esse audiojogo, ele é um audiojogo acessível a deficientes visuais, tá? Ele foi projetado, o design dele foi feito para deficientes, para pessoas com deficiência visual. Permite também navegação por teclado, tá? Por um acaso, os videntes também conseguem utilizar esse jogo. Só que o vidente, ele fica restrito a somente escutar o jogo e não a visualizar este jogo, o que pode impactar negativamente, né, na motivação que esse vidente tem para jogar esse jogo. Então, nós temos um exemplo aqui de um jogo que é acessível para um público específico, que são os
que foi desenhado para fidelizar as pessoas com deficiência visual. Do outro lado, nós temos o jogo Antártico, que é o jogo, que é o objeto que eu vou apresentar aqui nessa sala. É um jogo, nessa aula, é um jogo desenvolvido pela Universidade Federal do ABC. Foi desenvolvido um único jogo para que vários tipos de usuário pudessem acessar. É um único jogo. Então, ele é um jogo visual, que os videntes podem gostar, né, de navegar, porque ele tem um visual motivador. Ele é um jogo que permite navegabilidade por teclado. Ele é um jogo que possui tradução para Libras das telas. Ele é um jogo que possui audiodescrição, que ajuda a pessoa com deficiência visual. E é um jogo que permite configurações. Então, é um único jogo para vários tipos de usuário. Tá? Então, por isso que esse jogo ele é voltado para o desenho universal. O desenho universal, pensar que você vai atingir todos os usuários é, é uma meta a ser atingida. E existem vários desafios, né? E esse estudo que nós fizemos aqui no FBC, esse jogo, ele mostra que esses desafios podem ser vencidos. E um detalhe do desenho universal é o seguinte, que uma pessoa, ela não é uma coisa só, né? Ela é um conjunto, ela possui um conjunto de características. Não é uma questão de ter uma pessoa ser deficiente ou não ser deficiente. É a preferência daquela pessoa a utilizar aquele objeto, a utilizar aquele produto. Pode ser que eu tenha uma pessoa, que um vidente, mas que goste de uma tela com um contraste diferente, né? Que goste de escutar a audiodescrição, que isso é algo que o motiva dentro de um jogo. Eu posso ter um cego surdo, né? E um produto, quando é voltado para o desenho universal, ele vai pensar nesse tipo vai diferentes perfis de usuário. O que é, dentro da computação, acho que não somente da computação, mas de outras áreas, um desafio muito grande, porque você precisa entender como fazer isso, né? Quais são as necessidades desse usuário, quais são os requisitos desses diversos usuários. Tentar mostrar um pouquinho dessa nossa experiência aqui. Nós definimos acessibilidade, definimos desenho universal. Eu acho que vale também falar um pouquinho do que é um jogo, sob a perspectiva computacional, né? Um jogo, ele não é um sistema computacional simples, tá? Como é um sistema que você utiliza em uma empresa para poder realizar os processos dentro daquela empresa, como um aplicativo normal, um aplicativo para uma calculadora, tá? Ele vai além disso. Por que ele vai além? Porque ele possui elementos artísticos, né? Ele possui elementos de criação. Então, ele possui uma narrativa, né? Ele possui ele possui regras, tá? Então, ele é um sistema computacional, sob a perspectiva do usuário, muito complexo, tá? Que necessita que necessita de um design específico. Inclusive, existem cursos, né, somente de design de jogos, de tão complexo que é. O design é o projeto ainda do jogo, não é nem o desenvolvimento em si. A computação sozinha, ela atua no desenvolvimento do jogo, na programação. Mas existe algo antes, que é esse design do jogo, que é necessário que pessoas que podem criar, que podem desenhar, tá? Posso definir regras. Então, existem várias definições de jogo, não há um consenso, tá? Mas a gente pode adotar aqui nessa aula que é uma atividade que requer, no mínimo, um jogador, que possui regras e tem uma condição de vitória. O que nós estudamos são os jogos educacionais, tá? Os jogos educacionais são aqueles jogos utilizados para serem aplicados na educação. E o que ele vai ter de diferente de um jogo comum, né? Ele vai ter por trás do jogo um conteúdo pedagógico que a gente quer passar, né? Ou um conteúdo social que a gente quer passar, ou um conteúdo procedimental que nós queremos passar para o estudante, tá? Um jogo educacional é considerado um jogo sério, né? Os serious games. O que seriam os jogos sérios? Jogo sério é todo jogo que ele é utilizado para além da diversão.
tá? Além do entretenimento. Ele não vai focar somente no entretenimento, ele vai também ter um outro objetivo. Então, um jogo educacional que tem um objetivo de aprender, ele é considerado um jogo sério. Então, vimos definição de desenho de acessibilidade, desenho universal, de jogos, jogos sérios, que dentro deles tem os jogos educacional, e tem um conceito também que eu acho importante colocar aqui, que é o conceito de gamificação. Gamificação, muitas pessoas confundem um pouco com games, com jogos, mas é diferente. A gamificação é quando você leva para o jogo, leva para um sistema comum, tá? Algum elemento do jogo. Então, por exemplo, quando você leva para uma aula em PowerPoint, você chega na sala de aula, apresenta uma aula em PowerPoint, aí você coloca lá perguntas e respostas e diz, olha, o grupo que conseguir responder mais perguntas e respostas em cima dessa aula, que é o quiz, né, ele vai ganhar um prêmio. Então, esse professor trouxe para essa aula um elemento do jogo, né, que é o elemento da vitória, o elemento da conquista. E aí, esse professor fez o que na aula dele? Ele gamificou a aula. Então, a gamificação é quando você leva para um sistema um dos elementos do jogo, mas não necessariamente ele é um jogo. Então, só para finalizar essa questão do jogo, né? O jogo, ele possui 4 componentes, que é a mecânica, são as regras do jogo, a maneira com que o usuário ele vai interagir com esse jogo, tá? Tem a tecnologia, que é a parte que são as escolhas tecnológicas para desenvolver esse jogo. Tem a parte estética, que é a parte visual do jogo, né? E tem a narrativa, que é a história do jogo. Então, o jogo educacional, o componente pedagógico, ele vai estar dentro da narrativa, dos personagens, tá? Quando você faz um jogo pensando em desenho universal, né? Quando você pensa no design de um jogo, pensando no desenho universal, você precisa tornar acessível todos esses elementos. A mecânica, a tecnologia, a estética, a narrativa. Por isso que é complexo trabalhar com design universal dentro de um jogo, porque são muitos elementos, né? E eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho, como que a gente fez isso. Bom, nosso grupo de pesquisa, trabalhando junto com outros grupos, né? A gente aprovou um recurso, nós submetemos para o edital, para a CAPES, né? E a CAPES financiou a elaboração de um jogo educacional para o ensino interdisciplinar de ciência, matemática e educação científica, tá? E aí surgiu o jogo Antártica, né, como elemento central do nosso projeto de pesquisa. E a gente definiu lá no início do projeto que nós gostaríamos de desenvolver esse jogo sem perder de vista os principais elementos, os principais requisitos desse jogo. Então, primeiro, a gente queria que esse jogo fosse um RPG, porque o RPG ele possui os elementos do jogo muito bem estruturados, muito bem separados, que é aquele narrativa, que eu acabei de comentar, né? Que é a narrativa, a tecnologia, dentre os outros. O RPG é um bom tipo de jogo para a gente poder ensinar conteúdo, né? E a gente queria que esse jogo ele fosse voltado para o desenho universal. Nós gostaríamos que ele fosse dentro do contexto da Antártica, porque a gente já tinha um projeto de Antártica dentro do grupo de pesquisa ITERA, com os pesquisadores antárticos, e a Antártica é um continente ainda pouco conhecido no meio acadêmico, então seria uma forma de divulgar a Antártica e o processo científico que está por trás da Antártica. Então, o processo científico também era um requisito importante para a gente. O jogo ele deveria ser interdisciplinar, abordar ciência, matemática, né, dentro do mesmo jogo, e ele teria que ter como abordagem pedagógica o sócio-iteracionismo, tá? E aí entra numa outra questão, que é uma questão pedagógica, né? O que é o sócio-iteracionismo, Vygotsky, etc., que a gente não vai abordar nessa aula, mas que a gente tem artigos sobre isso, podemos, para quem tiver interesse, a gente pode passar. Então, tentamos atingir todos esses requisitos, eu confesso que ao final, como é um objeto de estudo, ao final, alguns a gente conseguiu atingir bem, outros nem tanto,
né? Mas a gente, pelo menos agora, a gente sabe o caminho para atingi-los. Bom, então, existem vários elementos desse jogo. Essa aqui já é uma tela do jogo. Eu vou apresentar primeiro o jogo e depois eu vou dizer as diretrizes para a gente atingir o desenho universal dentro desse jogo, tá? A narrativa desse jogo é um jogo que acontece no continente antártico. O turista, o jogador principal é um turista que vai até a Antártica. Ele começa primeiro no navio, né, que é o navio que hoje, se eu quisesse fazer turismo na Antártica, é esse navio que eu tenho que pegar, que é esse navio que está aí na tela, que é uma réplica em desenho do navio mesmo. E ele vai, esse jogador, né, ele vai fazer o papel de cientista cidadão, que é um cidadão, citizen science, que é um cidadão comum, né, que é um turista que vai para a Antártica e vai contribuir com a pesquisa na Antártica, tá? E isso é algo que existe na prática. Você pode ser um cientista cidadão na Antártica, você pode ir para a Antártica como turista, você pode pegar esse navio. E toda a narrativa do jogo, ela foi criada baseada em fatos reais, né? E quem forneceu isso, que assim, é difícil você ter um livro didático sobre a Antártica, né? Com todos esses detalhes. Quem nos forneceu isso foram os pesquisadores que foram para a Antártica, especialmente quando a professora Silvia Dota, que foi para a Antártica também, que é da UFABC, e que sabia sobre toda essa narrativa, toda essa história, né? O jogo, a narrativa dele, que é um dos elementos do jogo, ele precisa já ser pensado para o desenho universal. Ele precisa já ser pensado que várias pessoas com diferentes perfis podem utilizar esse jogo. Então, por exemplo, um dos personagens era um surdo, o outro era uma pessoa cega, o outro era um indígena, né? Então, uma primeira dica, né, e um primeiro resultado do nosso projeto é isso, é você já pensar que dentro daquela história, diferentes pessoas podem participar e precisam se sentir incluídas e acolhidas. Então, novamente, essa tela aí, dentro da narrativa, né? Só para mostrar que os cenários do jogo, eles foram desenvolvidos, todo o design dele, né? Baseado em cenários fiéis à realidade, tá? Então, os pesquisadores e a professora Silvia, eles nos passaram as fotos da Antártica, eram fotos inéditas. Por exemplo, para o desenhista, né, fazer o navio, ele se baseou no navio brasileiro, que é essa foto aí que está aí embaixo, tá? Que existem, cada país tem o seu navio, né? O do Brasil ele tem esse formato. Ainda na narrativa desse jogo, né, dentro desse jogo, existiam missões. Essas missões, elas também foram inspiradas em fatos reais e elas precisavam ser pensadas, né, para todos também. Eu vou dar um exemplo dessa missão que está aí. Um cientista cidadão, isso é real, quando ele vai para a Antártica, ele pode fotografar baleias, né, e enviar e cadastrar a foto dessas baleias para que os pesquisadores possam verificar se esse cientista cidadão ele encontrou uma baleia nova ou uma espécie nova, ou se quantificar espécies existentes. Tá? Isso é algo que acontece. Então, pegamos essa realidade e transformamos para o jogo. Né? Bom, mas aí vem a questão da acessibilidade. Como que eu vou fazer? Primeiro, uma pessoa com deficiência visual, é possível que ela seja um cientista cidadão na Antártica? Tem que ser possível. Né? Então, a gente parte desse pressuposto. Tem que ser possível para todos. Né? Nem que ela, mas ela não vai enxergar a baleia, mas ela pode escutar a baleia se aproximando. Né? Então, no nosso jogo também, a gente precisa colocar, na hora de tirar foto, o som da baleia se aproximando. Tá?
então foram esse tipo de discussão que a gente foi tendo, né, ao longo do projeto, tá? E dando soluções. Então, o som foi uma solução. Porque o deficiente visual, quando ele for fotografar a baleia nessa missão, ele não vai conseguir enxergar a baleia, mas ele vai conseguir escutar essa baleia, né? Aí, mas o deficiente, o surdo não vai conseguir escutar a baleia, mas ele vai conseguir enxergar a baleia, né? Mas se eu tiver uma pessoa que precisa de um contraste maior, como que eu vou fazer? Então, a gente permitiu no jogo a configuração de contraste, tá? Mas isso tudo foi pensado antes, foi pensado durante o projeto, durante o design desse jogo, que é onde eu vou chegar no final da aula. Estou fazendo o inverso, estou apresentando o jogo para depois apontar as diretrizes específicas do design, tá? Nesse caso aí da tela, ele é um mini-jogo. Então, o jogo ele tinha as missões e tinham vários mini-jogos, né? E cada mini-jogo apresentava uma mecânica diferente. Lembra do componente do jogo? Uma regra diferente. Então, eu me lembro muito bem dessa mecânica que está aí na tela, que é a mecânica da teia alimentar. Que era uma mecânica que tinha uma dificuldade em ser manipulada pelo teclado. E um vidente, ele consegue fazer a manipulação pelo mouse, né? É o clicar e arrastar. Mas e a pessoa com deficiência visual que precisa acessar o teclado para navegar? Então, exigiu uma solução de design, né, para a gente conseguisse a acessibilidade dessa interface gráfica aí, tá? Para que os desenvolvedores conseguissem implementar essa interface gráfica de forma que a navegabilidade para o teclado fosse tranquila, a gente precisou passar uma solução para esse desenvolvedor. Que solução foi essa? Então, a gente publicou artigos, né, dando essas soluções, tá? E no final fiquem pensando em como seriam essas soluções, e no final eu respondo como que, pelo menos para uma das mecânicas, tá? Esse é um outro mini-jogo, um outro tipo de mecânica, né, que você tinha que arrastar o pinguim, em vez de clicar e arrastar, você vai arrastando com o mouse o pinguim, tá? Que a gente precisou dar uma solução para isso. Bom, então como é que a gente alcançou, né, esse design universal, né? Primeiro ponto é o seguinte, nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, né? Nesse desenvolvimento desse jogo, mais ou menos umas 40 pessoas trabalhou nesse desenvolvimento desse jogo. Claro que esses profissionais, eles eram estudantes, então eles não eram ainda formados, né? Eles aprenderam durante o processo de desenvolvimento, mas no final a gente conseguiu propor um processo, né, novo de desenvolvimento de jogos voltado para o design educacional, observando todo esse projeto, né? E quem seria essa equipe multidisciplinar? Quais são os profissionais responsáveis, né? Então, tá aí na tela, mas assim, você pode ter nessa equipe um profissional fazendo mais de um papel que tá aí na tela, tá? E aí a gente tem, quais são os papéis? Então, eu precisei de uma pessoa, de um papel, ou de uma ou de várias pessoas, né? Responsáveis pelo design do jogo. O que é o design do jogo? É o projeto da parte de criação do jogo, que é a narrativa, que é a historinha do jogo, né? Que é a parte de interface gráfica, tá? Que são as regras do jogo, as mecânicas. E por ser voltada ao desenho universal, essa equipe de design de jogos, ela precisava conversar com a equipe de acessibilidade. Então, um outro papel que nós temos aí para um jogo de design universal, você precisa de uma equipe de acessibilidade. Quem faz parte dessa equipe? Faz parte dos usuários do jogo com os diferentes perfis, né? Então, a gente teve nesse projeto pessoas com deficiência visual, teve surdos, pessoas com deficiência cognitiva, a gente teve pessoas formadas ou especializadas, né, em audiodescrição, tá?
Então, esse não então, eu estou dizendo aqui as conclusões que nós chegamos, o processo que a gente elaborou, mas para a gente chegar a isso que eu estou apresentando para vocês, foi uma caminhada de mais de um ano, tá? Então, se for começar a fazer o design de um jogo, né, que é o que vem antes do desenvolvimento em si, precisa pensar em equipe de acessibilidade, trabalhando junto com equipe de design de jogo, que é o profissional responsável por pensar na criação do jogo. Também nós tem que existir um diálogo entre um trabalho conjunto, participativo, com outro, um outro papel, que é o conteudista. É um jogo educacional, então eu preciso de inserir ali conteúdo pedagógico, que no caso eram as pessoas que responsáveis pelo conteúdo da Antártica, tá? Junto com isso, eu tenho que ter quem? O design de interface, que é um outro papel. É diferente do design do jogo. O design do jogo é a criação, é pensar no personagem, pensar na história, nas mecânicas, nas regras. O design de interface gráfico, ele vai desenhar aquilo que o design do jogo prototipou, pensou, tá? Eu tenho também que ter, junto com a pessoa conteudista, uma pessoa responsável pelo design instrucional, que é um outro tipo de design. O design instrucional que vai pensar no projeto da parte pedagógica. No caso, o nosso jogo é um jogo sócio-interacionista, tá? Ele tem abordagem sócio-interacionista. Então, teria que ter uma pessoa ali para analisar se aquilo que está sendo proposto é sócio-interacionista e não behaviorista. Tá? Por exemplo, se eu propuser um quiz no meio do jogo, eu estou propondo um mini-jogo, estou propondo algo adequado ao conteúdo lá, por exemplo, de matemática, mas eu estou indo contra ao requisito de sócio-interacionismo, tá? Tem que ter um gestor de projetos ali para gerenciar toda essa comunicação, gerenciar tudo que está sendo todos os artefatos que estão sendo gerados ali, tá? Organizar tudo, tá? Existe ali também um designer técnico, que é uma pessoa responsável por pensar na parte técnica do jogo, de fornecer soluções técnicas, tá? Para que aquele jogo atinja aquilo que o design de jogos está querendo, que o design de interface está querendo, que o design instrucional está querendo, tá? Então, esse design técnico vai oferecer essas soluções. A equipe de desenvolvimento, que é quem vai desenvolver tudo. Uma equipe de teste, né, que vai testar esse jogo. Dentro dessa equipe de teste tem que ter os usuários, então tem que ter os usuários surdos, tá? E a equipe de acessibilidade, que eu já comentei, que são as pessoas responsáveis por dizer, olha, nessa tela aqui eu preciso de ter uma tradução para Libras e eu preciso. E qual tradução é essa? Né? E aí essa pessoa da equipe de acessibilidade fazia essa tradução para Libras das telas. A equipe de acessibilidade, nesse jogo, ela teve que criar, inclusive, um glossário de Libras, que por ser um jogo com conteúdo da Antártica, um conteúdo muito novo, não existia sinais de Libras, né, para esse jogo, tá? Então, esses papéis aí são os papéis necessários para que a gente consiga fazer um jogo educacional voltado ao desenho universal, tá? Então, observe que a gente coloca ali o usuário. O usuário, para um jogo de desenho universal, participar disso tudo é muito importante, tá? E precisa ter muita comunicação, que foi, inclusive, um dos problemas que nós tivemos aí nesse projeto foi essa questão da comunicação, porque a gente não está num ambiente de uma empresa, né? Cada um tinha um horário, né? Tinha gente que estava trabalhando como voluntário. Bom, mas foi um desafio.
No nosso site, que eu coloco a referência, né, lá depois, ele possui tal a descrição de cada um desses papéis, tá? Esse aí é um print do site. A gente colocou aí o papel do ilustrador, que seria a pessoa que desenha, tá? E, claro, vamos supor, se você não tem se você não tem condição de ter todos, uma pessoa ou mais de uma pessoa para cada, desempenhando cada papel, você pode ter uma pessoa apenas que desempenha vários papéis, né? Então, você pode ter um design do som, que também é ilustrador, que também é design de jogo, né? Mas você precisa ter alguém responsável pelo som, você precisa ter alguém responsável pela ilustração, tá? Você precisa ter alguém responsável por testes. É isso que é o papel, tá? O papel não significa uma pessoa ou mais para cada um desses. Isso que tô querendo focar. Mas você precisa ter pessoas exercendo isso. Você precisa saber que o teu jogo precisa ser um jogo que possui a parte sonora forte, porque você vai ter usuários ali que têm necessidade dessa parte sonora. E ali, essa tela resume as funcionalidades que esse jogo precisou de ter para ser acessível e para ser desenvolvido sob a perspectiva do design universal. É o mesmo jogo para todos, tá? É uma tradução, existe tradução de Libras para todas as telas, com isso foi necessário criação de vocabulário em Libras. Todas as telas precisam ter movimentação por teclado. Todas as telas precisam ter audiodescrição. Audiodescrição é um processo não é trivial, não é simplesmente você dizer o que tem na tela, não é dizer, essa tela tem uma flor. Não, você tem que descrever a flor. A flor é amarela, a flor é azul, qual a cor da flor, qual o formato da flor. Você precisa dar para o cego a mesma sensação que ele teria se ele estivesse enxergando, tá? Todas as telas precisam ser acessíveis ao leitor de tela. O leitor de tela ele precisa passar pela tela e conseguir ler. Parece algo óbvio, mas não é. Muitas vezes, nos aplicativos, nos jogos que a gente vê, na hora que o deficiente visual usa o leitor de tela para ler, ele não consegue, porque o software não foi programado para isso, tá? Necessário um glossário em Libras, justamente porque não tinha a pessoa, o jogador surdo, ele desconhece algumas palavras em Libras, né? Então, ele precisa ter um glossário para ele se familiarizar. Por exemplo, baleia jubarte. Se eu não me engano, baleia jubarte não existia esse nome, esse símbolo em Libras. Teve que ser criado pela professora Cat. Todas as telas precisam ter contraste, todas as telas tinham que ter letras configuráveis. Então, resumindo e minimamente, são as funcionalidades que você precisa ter num jogo para deixá-lo um design universal. Você pode transpor essas funcionalidades com outro tipo de objeto. Então, por exemplo, uma aula. Vou montar uma aula, um PowerPoint. Eu posso usar esses requisitos aí, né? Vou montar um curso à distância, vou usar esse requisito. Vou montar uma animação num software tal. É esse tipo de requisito que você precisa ter. Você pode usar esse trabalho para poder transpor isso para outro tipo de objetos. Nesse projeto, né, então, nós validamos, né, criamos, a gente já tinha uma metodologia de desenvolvimento de objetos de aprendizagem de tecnologias educacionais, a ITERA, e aí nós pegamos e adaptamos isso para o jogo, nós validamos isso para o jogo. Toda essa metodologia, o que ela vai ajudar? Então, se você que está assistindo quer desenvolver um jogo ou uma tecnologia educacional acessível, por onde que você começa, né? Então, essa metodologia, ela mostra o passo a passo, qual que é o processo que você precisa passar para poder fazer não somente o desenvolvimento, mas o design também. O design vem antes do desenvolvimento. O design, muitas vezes, eu considero que é o mais importante, é o pensar no jogo, né? É o pensar no jogo, é a criação do jogo. O desenvolvimento, depois, é só uma questão técnica, tá? Criar não é todo mundo que pode criar, que tem
essa habilidade, que tem essa capacidade, né? É, então, e a criação conjunta, ela é mais interessante, né? Porque cada pessoa vai sugerir algo diferente. Então, a gente tem essa metodologia que ela é utilizada bastante, fora da UFABC também, até em outros países, né? E a gente tá tudo descrito no site, é uma metodologia aberta que tem a referência lá depois para vocês entenderem como que é o processo de criação de um jogo educacional. E aí, a partir desse processo, pode pensar no design desse jogo. Durante esse processo, pessoal, alguns artefatos, eu chamo de artefato, é todo subproduto gerado no desenho do jogo, tá? Eles foram gerados. Então, antes de você chegar naquele final, que é aquilo que eu apresentei para vocês, né? Do jogo, da narrativa, daquelas telas, né? Tiveram vários artefatos gerados. Então, um exemplo disso foi o pessoal da equipe de conteúdo que gerou essa narrativa do jogo aí, junto com o profissional responsável pelo o design de jogos, tá? Gerou esse artefato. Nesse artefato, você pode ver que tinham protótipos, né? Então, tá vendo? Não sei se vocês lembram, aquela tela da baleia que eu comento anteriormente, antes ela foi prototipada, né? Onde que ia estar a tela de libras, o tamanho, né? Foi prototipado também. Nesse caso, foi prototipado no PowerPoint. Essa prototipação é o design do jogo, é o projeto do jogo. Isso você não precisa ter domínio de ferramenta de desenvolvimento de software para fazer, né? Você pode usar um PowerPoint ou uma ferramenta de design, tem várias, posso depois disponibilizar para a professora, para você fazer o design do jogo, para você pensar no jogo, né? E aí foi isso que esse pessoal dessa equipe fez antes do desenvolvimento, tá? Essa é uma parte mais técnica do pessoal de computação, mas existe um artefato muito usado na computação que se chama caso de uso, né? E um dos subprodutos da inovação desse projeto foi a gente adaptar esse artefato de caso de uso para acessibilidade, tá? Para acessibilidade. Assim, eu acho que pode ser um pouco técnico para esse perfil de pessoas que eu estou conversando agora, mas caso alguém conheça o caso de uso, saiba que nós adaptamos o caso de uso para ser acessível. Ou seja, a gente colocou dentro do caso de uso como que uma pessoa com deficiência visual poderia acessar o sistema. Isso antes do sistema ser desenvolvido, antes de passar para a equipe de desenvolvimento, tá? Esse é um exemplo de prototipação, é um iframe feito em PowerPoint junto com o Paint, né, dispondo os elementos na tela antes de desenvolver. Aí isso aí passava essa telinha para a pessoa com deficiência visual, para os surdos poderem olhar e verificarem se estava certinho, se era isso mesmo, se a mecânica estava correta. Tudo isso pensado antes de passar para o desenvolvimento. E tudo isso precisava ser conversado com os diversos perfis dos usuários, tá? Aqui essa tabelinha eu mostro quais foram os artefatos gerados, tá? A descrição de cada um deles. E a gente tem esses artefatos disponíveis para consulta. Foi fruto desse projeto. A ideia é que fique disponível mesmo para que as pessoas possam replicar e aplicar em outros tipos de objetos, tá? Tomar isso como base. A gente tem um artigo em que nós publicamos especificamente, que a Francinete, que foi aluna de mestrado, né? Como que a gente faz o design, quais requisitos necessários de um jogo de memória, tá? Para o design, voltado para o desenho universal. Cada telinha do nosso jogo foi um objeto de estudo, foi as soluções que a gente apresentou, né, de design e de solução tecnológica mesmo, cada telinha apresenta uma solução diferente, tá? Teve muita discussão em cima disso, tá? Bom, e aí, no final, né, o que que seria o que que seria necessário, né, para você, quando está pensando no desenvolvimento do jogo?
no design do jogo, antes de ir para a programação, pensar, né? Você precisa, quais são os requisitos, né? Você precisa definir, aí a gente colocou aí nesse artigo, estamos publicando outros, né? O que seria necessário, né? Então, definir fonte do tipo Arial, tamanho 18, tá? Que esse foi a conclusão que nós chegamos aí. Permitir contraste em preto e branco, configuração de contraste, permitir customização de mudança de cor, tá? Inserir contorno de espessura de no mínimo 0,3 centímetros em todas as telas de caixa de seleção. Então, é uma série de requisitos necessários, tá? E diretrizes, que eu não vou comentar sobre cada uma delas, mas vocês têm acesso no texto, que é preciso pensar para o desenho universal de um jogo educacional, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui para não ficar cansativo, tá? E há um ponto importante que eu quero deixar aqui para que vocês possam estudar mais a respeito. Nós falamos de acessibilidade, falamos de design universal, falamos de jogos, falamos da metodologia de desenvolvimento de jogo, né? Necessário o gestor de projeto, quais papéis eram necessários. Mas tem um termo aqui muito importante, que quem quiser se aprofundar depois, que chama design participativo, que é a participação do usuário durante todo o processo de concepção de um produto. Nesse caso, nós estamos chamando de jogo, tá? Existem métodos e metodologias para isso, tá? Tem um outro professor, o professor André Luiz Brandão, que trabalha com esses métodos, mas a gente descreve aí mais ou menos, assim, um pouco superficialmente um dos trabalhos, mas vocês podem buscar na internet o que significa design participativo. Em um jogo, sempre, em qualquer produto, é sempre interessante você ter o usuário te ajudando no design desse produto, tá? Mas quando você tem usuários específicos, um público com um perfil muito específico, que é surdo, pessoas com autismo, pessoas com deficiência visual, vocês precisam envolver essas pessoas. Senão você vai desenvolver um produto que não vai atender ao que aquelas pessoas gostam. E para você desenvolver um produto para atender o que essas pessoas gostam, não deixem para deixar que essa pessoa participe somente na etapa de teste. Envolva essa pessoa durante o design. É isso que a gente chama de design participativo. É algo fortemente recomendado e que a gente negligenciou um pouco nesse jogo, porque o design participativo ele exige a equipe engajada o tempo todo e a gente não conseguia ter essa equipe pelo contexto que a gente viveu, tá? Mas pensem nisso como um requisito fundamental para o desenvolvimento de um produto, design participativo, tá? E dentro do design participativo você tem várias técnicas, tá? Uma delas é, por exemplo, essa técnica de utilização do Canvas com os usuários, que está na tela. Aqui eu mostro para vocês algumas das sessões de design participativo que a gente teve, né? Onde a professora Priscila, a professora Cat estavam envolvidos, o professor André Brandão também. Aí são os diferentes perfis de usuário, então a gente tinha aí aluno surdo, aluno com deficiência visual, aluno com deficiência cognitiva, participando do design, tá? Nesse caso aí foi de uma outra proposta, de uma outra ferramenta. A gente produziu várias, o jogo realmente é o mais complexo, tá? E como considerações finais, para finalizar essa aula, né? Bom, então, sempre realizar o design de um jogo ou de qualquer produto com uma equipe de acessibilidade, incluindo diferentes perfis, tá? Incluir no jogo opções de configurações para diversos perfis de usuário, seguir as diretrizes de desenho universais de jogos, usar metodologias já existentes, a gente tem uma, para começar o desenvolvimento de um jogo, usar um modelo de artefatos já existente, a gente tem vários lá no site, tá? E envolver o usuário em todo o processo, que é o design participativo, que eu foquei nele aí agora. Então é isso, pessoal, que eu tinha para apresentar nessa aula, né? Nós começamos ali com a definição, né, do que de novo, né? A acessibilidade, a diferença da acessibilidade para o desenho universal. Falamos o que é um jogo, o que é um jogo sério, o que é um jogo
educacional, a diferença de jogo, de jogos com gamificação. Apresentamos a metodologia Itera para desenvolvimento de jogos. Dentro dessa metodologia, mostramos os diversos papéis. Dentro dele, nós temos vários tipos de design, né? Que é o design do jogo, que é o design de interface, que é o design instrucional, tá? E aí eu penso, onde você se encaixa dentro desses papéis? Todos esses papéis eles estão descritos lá no site da Metodologia Itera. Depois eu apresentei para vocês um objeto de estudo, que foi um jogo produzido junto com os pesquisadores da Antártica, né? Mostrei para vocês a narrativa do jogo, que a narrativa tem que ser adaptada aos perfis de usuário. Mostrei para vocês as soluções técnicas que nós tivemos para permitir que o jogo fosse acessível a diferentes tipos de usuário. E depois que eu mostrei o jogo, né, eu mostrei para vocês as diretrizes, os requisitos, né, necessários para você desenvolver, para você ter um jogo voltado para o design universal. Falei do design participativo. E era isso que eu tinha para falar nessa aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu fico à disposição para dúvidas, tá? Meu e-mail é juliana.braga@fbc.edu.br. Tá escrito aí na tela. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.